Quem sabe levar a sério o dinheiro sabe que não basta ter o app de um banco. Tem que ter um banco sério por trás desse app. E quem sabe Safra? Abre uma conta no Safra. É fácil. É pelo app. Um jeito super simples de ter um banco super sério pra você. Com cartão de crédito com experiências exclusivas, empréstimo com taxas especiais e ajuda de especialistas pra investir. É simples e é Safra. É pra quem sabe. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Future Time, uma série de eventos criada pelo Banco Safra que irá revelar o futuro de mercados promissores e extremamente inovadores, que irão transformar a forma como cuidamos da nossa saúde, vivemos nas grandes cidades, nos alimentamos e até mesmo como cuidamos dos nossos investimentos. No evento de hoje, nosso tema é biotecnologia e saúde. A biotecnologia, como o nome já diz, é a tecnologia que faz uso de sistemas biológicos ou células ou moléculas a fim de criar ou modificar produtos ou processos para um uso específico. Atua em diversas áreas como agricultura, medicina, meio ambiente, tratamento do solo e biossegurança. Na área da saúde, a biotecnologia já permitiu inovações como o uso de células-tronco para combater doenças degenerativas, geração de vacinas, anticorpos e hormônios em laboratório, entre muitas outras conquistas. Atualmente, é um mercado global avaliado em mais de 750 bilhões de dólares, com faturamento e receitas crescentes no mundo. No evento de hoje, nós vamos falar sobre os impactos da biotecnologia e o futuro da medicina personalizada nos próximos 10 anos. É bastante assunto para pouco tempo, e por isso chamamos aqui um especialista que é capaz até de prever o futuro da sua saúde através do DNA. Ricardo de Lázaro Filho, formado em medicina pela USP, mestre em aconselhamento genético e genômica humana, além de cofundador do laboratório Genera, especializado em testes de ancestralidade e saúde personalizada. Ricardo, muito bem-vindo hoje aqui ao Safra para o nosso papo. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado a você, ao Safra, pelo convite. Vai ser um prazer conversar aqui na Future 10. Tenho certeza. Ricardo, eu vou começar agora com uma pergunta mais genérica, né? A gente ouve muito os termos genética, genoma, sequenciamento de próxima geração. Então, para começar aqui, você pode explicar para a gente como são feitos esses mapeamentos de DNA? Claro, hoje existem uma série de testes genéticos, né? Então, tem metodologias diferentes que servem para ver coisas diferentes. Quando a gente fala um sequenciamento de nova geração, ele tende a analisar de uma maneira mais macro umas regiões muito grandes, por exemplo, do DNA. Mas se você, por exemplo, vai analisar um ponto específico, uma mutação que você já conhece, que você está buscando, você pode fazer um PCR, um exame semelhante, por exemplo, ao que é feito para análise de COVID. Também é um exame genético e que é feito para, por exemplo, intolerância à lactose, quando você vai analisar um marcador específico, né? Tem outras metodologias que são intermediárias entre essas duas, que você vai olhar as regiões do DNA que mais variam entre todas as pessoas, né? Por exemplo, no caso da maior parte dos testes hoje, são realizados nessa metodologia, que ela tende a ser por um preço menor e você tem uma visão mais geral, mais global de todo o genoma. Lembrando só que quando a gente fala o genoma humano, a gente está falando de 3 bilhões desses pontos do DNA, tá? Desses nucleotídeos, né? E o que são esses 3 bilhões? Se você fosse imprimir o genoma humano, seria um quarto pequeno, né, cheio de estantes de livros do DNA de cada um de nós. Então, é realmente muita informação. Ricardo, especificamente no seu laboratório, o Genera, ele fornece uma gama de testes de sequenciamento genético que revelam informações para a gente super interessantes, e algumas delas até muito curiosas, sobre ancestrais e saúde, né? Antes da gente falar muito sobre os termos técnicos, explica para a gente, por favor, como é que funcionam esses testes
e que informações eles podem nos revelar? É interessante que os testes, como a gente vende aqui na Genera, eles são muito populares nos Estados Unidos e na Europa, né? Estima-se que até quase 10% da população dos Estados Unidos, né, são mais de 30 milhões de pessoas, já tenham feito um teste como esse lá. Então, as pessoas lá realmente estão mais avançadas, conhecendo melhor o seu próprio DNA, conhecendo melhor como as informações geradas num teste desse podem servir para a sua saúde ou para o seu autoconhecimento. Mas como é feito é uma coisa que é interessante, porque a gente está muito acostumado, quando a gente fala um exame genético, a gente pensa que tem que, né, ir num laboratório ou numa clínica, pegar uma fila, coletar sangue, coleta esse sangue e a partir daí a gente olha o DNA e faz essa análise completa. Esse é um método, a Genera está presente em centenas de locais, a gente tem parceria, por exemplo, com Delboni, Sérgio Franco, laboratórios de todo o Brasil, dezenas de clínicas você pode realizar o teste coletando sangue, mas o teste e o modelo que foi feito lá nos Estados Unidos, que popularizou muito o teste, é através de um kit de coleta. Você compra, como se fosse um e-commerce, um kit, que vem uma caixinha com os materiais de coleta, e você coleta a amostra de saliva. Então, é uma coisa muito menos invasiva, menos dolorida, que tem uma capilaridade, você compra em qualquer lugar do Brasil, tem no laboratório ou não, né, chegando os correios, ou chegando uma empresa de logística, você já consegue receber. Você coleta essa amostra, devolve para o laboratório em um prazo super curto, são 15 dias úteis, você tem acesso a informações que há 10, 20 anos atrás eram impossíveis de se ter. Então, informações, por exemplo, da origem do seu DNA, isso é uma coisa que traz muita curiosidade, muita gente, né? Eu tenho tantos por cento de DNA europeu, de tais países, né? Mas tenho DNA indígena, DNA africano, de quais regiões, de quais povos, né? Então, isso é uma coisa que é muito curiosa, consegue saber pelo DNA. E no nosso teste, por exemplo, são centenas de outros relatórios, informações que você pode se conhecer melhor e, a partir disso, ter que mudar seus hábitos, né? Predisposição à obesidade, predisposição à calvície, se você tem uma tendência a ter um melhor resultado com um treino de força, de explosão ou de resistência, se tem uma facilidade em ganhar massa muscular, as melhores dietas, predisposição a algumas doenças, deficiência a vitaminas, medicamentos, né? Quais medicamentos podem funcionar melhor para o seu organismo. Então, é muita informação que você faz de uma maneira simples e cada vez mais acessível. Ricardo, te ouvindo aqui agora, extraordinário, acho que muitos dos que nos assistem hoje aqui devem estar lembrando daquelas aulas de biologia, e eu vi lá do projeto Genoma Humano, algo que me parecia muito distante, muito pouco acessível, né? Você está trazendo uma realidade totalmente diferente. Como é que você acha que essa tecnologia tornou o teste de DNA mais acessível para a população como um todo? Eu sei que todo mundo que está assistindo, aliás, nem todo mundo que está assistindo gostava ou lembrava das aulas de biologia da escola, né? Mas como isso está impactando a nossa realidade hoje, e como vai impactar cada vez mais, é extraordinário. Acho que vale até retomar, entender de novo. E muito disso é pelo avanço tecnológico, que leva à diminuição de custo e que, por si, acaba popularizando e dando mais acesso, né? Assim, esse avanço tecnológico ele foi importantíssimo, né? Então, o primeiro genoma humano sequenciado, que por sinal está fazendo 20 anos esse ano, o primeiro rascunho, né? Ele custou bilhões de dólares para ser feito, né? Você fazer um segundo custaria 100 milhões de dólares, tá? Então, você percebe que já tem um ganho, mas ainda assim é completamente inviável. Hoje, você sequenciar o genoma todo de um indivíduo, né? Então, esses 3 bilhões de pontos, né? Essa biblioteca de cada um, que cada um de nós tem dentro das nossas células, custa aí, a questão do custo é um pouco abaixo de $1.000, né? E cada vez mais isso vai diminuir. E claro que não só o sequenciamento como um todo, né? Essas outras metodologias que eu comentei, que são metodologias que trazem muita informação, que são
já super importantes para você ter um cuidado mais personalizado, elas vão reduzindo. Hoje, um teste da Genera começa a partir de R$ 199, né? Então, realmente, houve, e a tecnologia, eu nem vou entrar muito em detalhes, mas hoje a leitura do DNA é feita por luz, né? Você pega aquele monte de DNA extraído da saliva ou do sangue de uma pessoa, coloca num chip, né? E nesse chip você faz uma leitura com luz, com fluorescência, e a partir dessa leitura, você quase que tira uma foto e faz uma leitura em pixels, e ali você entende o DNA. Então, realmente, a tecnologia, ela hoje é quase mágica, né? A gente fala quando a tecnologia é muito avançada, ela acaba ficando quase que impossível de você separar da mágica, e realmente é uma tecnologia muito avançada. Ricardo, te ouvindo falar aqui, claro, a gente vê que fica um acesso em massa, né, muito mais acessível para todo mundo, e aí todo mundo acaba tendo um resultado genético mais preciso e personalizado. Como é que você acha que o avanço da biotecnologia pode impactar na questão da medicina na preventiva, né, e na de bem-estar? A gente fala muito de medicina ou de saúde 4P, né, que é a medicina preventiva, aliás, preditiva, preventiva, personalizada e participativa. Isso é um ponto muito interessante. E a genética, né, todas as tecnologias genômicas, elas vêm para realmente tornar isso realidade. A gente fala de preditiva porque a gente está predizendo o que pode acontecer. Então, não só os testes como o da Genera, mas outros testes que vão sendo feitos, que estão no mercado, você consegue predizer muita coisa em relação a risco, a como, por exemplo, um tumor vai se desenvolver. A partir disso, você consegue se prevenir. O segundo P, que é a prevenção. Você consegue ter uma prevenção, você sabendo melhor os seus riscos, predizendo como que as coisas podem acontecer, você se previne. Você tem uma predisposição por exemplo, um infarto, você começa assim, é importante fazer um exame com uma frequência maior, né? Principalmente os hábitos que todo mundo ouve, mas de repente é um ponto a mais, é um argumento grande a mais para você começar a realizar, por exemplo, atividade física moderada, comer, se alimentar melhor, né? E daí vem para o terceiro ponto, que é o personalizado. Então, isso também é um ponto incrível, assim. Então, você vai ter essa prevenção e essa predição totalmente personalizada. E se precisar, eventualmente, tomar um medicamento, o próprio tratamento vai ser personalizado. Hoje, o tratamento para boa parte dos cânceres já são muito personalizados. Isso está entrando mais na psiquiatria. E, na realidade, a escolha, se você vai tomar uma dipirona, um paracetamol, a gente hoje vai muito por, esse funciona melhor para mim, ou esse não me faz muito bem, mas na realidade muito disso está escrito no nosso DNA, a gente vai conseguir decodificar isso e ter um tratamento personalizado. E por último, que é o quarto P, que é super interessante, é o participativo. Então, a medicina e a saúde, ela vai tirar o paciente, né, o paciente do próprio nome, né, ele não vai ser mais passivo, ele vai ser ativo na própria saúde. Então, dentro da Genera, as pessoas não precisam de um pedido médico para fazer os testes, né? Você pode entrar, adquirir, realizar essas informações, tem um conteúdo para você entender realmente, né? O que o seu DNA está dizendo, como que ele interfere, como que isso pode gerar, por exemplo, uma intolerância à lactose, né? E individualmente você vai ser participativo na ação, na saúde, de modo geral. Você vai entender os seus riscos, pensar junto com os médicos, isso a gente está vendo na realidade, né? Como a informação está sendo mais acessível e as pessoas mais participativas na própria saúde. Ricardo, sabe que a gente está vivendo hoje essa era da Big Data, né? Que compõe coleta, processamento e análise de dados em grandes quantidades, né? A biotecnologia certamente é uma grande utilizadora do Big Data. Como é que isso daqui vai trabalhar junto daqui para frente? Como é que você enxerga esse alinhamento? Junto até da questão do Big Data, eu vou até falar de inteligência artificial, que é uma técnica, uma tecnologia que
que ela anda junto com o Big Data, né? Na Genera, por exemplo, algumas análises que a gente faz utilizam inteligência artificial. Então, a gente já está falando, né, de genômica, agora a gente vai falar de Big Data, de inteligência artificial, são coisas que muitas pessoas, não são tangíveis para muitas pessoas não entendem o que é, acham que está no futuro, mas isso, o exame de R$200 que você faz, já tem tudo isso, né, e não só o exame, a pulseira eletrônica que você tem, ela já tem tudo isso, né? Ela já sabe o que o seu sono, em função de treinos de inteligência artificial e o uso do Big Data de vários usuários usando a mesma pulseira, né? E realmente, assim, isso vai impactar em muito a saúde de um modo geral. Hoje em dia, a saúde e diversas empresas, né, estão se digitalizando e as informações de saúde estão ficando mais estruturadas, são dados estruturados que se fala. Esses dados estruturados, eles são muito mais fáceis de se trabalhar. Você sabe exatamente as pessoas, os riscos dela, você consegue integrar com hábitos, com diagnósticos, com exames de imagem, com exames de sangue. Tudo isso tem um valor para você desenvolver ciência e gerar mais saúde para a população que é enorme, enorme, né? Eu acho que isso a gente já é realidade, a gente já está vivenciando isso, né? Saiu recentemente que uma dessas principais marcas de relógio eletrônico, de relógio digital, eles conseguiram predizer, né? Na verdade, eles conseguiram, não é um diagnóstico, mas eles conseguiram predizer se o usuário estava com o coronavírus com um nível de certeza bom, um nível de certeza que, para você pensar numa pulseira eletrônica, isso é altíssimo, né? Então, assim, isso já é realidade, vai se tornar cada vez mais realidade, e tem vários impactos positivos. As pessoas vão poder ter mais saúde, existe, claro, várias questões de como isso vão se tornar acessíveis, né, todas as tecnologias para toda a população, mas isso vai gerar mais saúde, né, vai gerar mais informação, vai poder gerar mais ciência. Um outro aspecto que eu acho interessante, eu falo bastante de genômica, né, mas a genômica e a área de desenvolvimento de tratamentos, ela está super conectada, realmente super interligada, né. Hoje a gente entende a causa genética de muitas das doenças, coisas que há 5, há 10, 15 anos não se sabia. Hoje a gente entende isso. E isso possibilita que você desenvolva medicamentos de uma maneira bem precisa. Você separe melhor doenças, né? A gente fala, por exemplo, hoje fala-se muito do autismo, né? Que na verdade é um espectro autista. Aquilo não é uma única doença, né? É uma condição, né? Não é uma única condição. São várias condições que a gente agrupa. A mesma coisa com depressão, a mesma coisa com muitas outras doenças. Conhecendo a genômica, conhecendo através da Big Data, não fugindo da pergunta mesmo, né? Através dessa quantidade grande de dados genéticos de várias pessoas, conhecendo os sintomas, a gente vai agrupando, fazendo tratamentos cada vez mais precisos, tá? Isso já é realidade. O futuro é hoje, né? Como você está dizendo, o futuro é hoje. Você deu o exemplo da pulseira aqui, me ocorrem duas perguntas. Eu vou lançar a primeira, que você acha que em algum momento do tempo, quer dizer, a pulseira estava ali coletando um tipo de informação particular, mas você acha que em algum momento a gente vai entrar num consultório médico com o nosso genoma no bolso ou com o nosso genoma no celular? É interessante você perguntar isso, né? Por exemplo, hoje, milhares de clientes da Genera, por exemplo, eles já têm as informações genéticas no bolso dele, porque o resultado está dentro de uma plataforma. Então, ela pode tirar, por exemplo, o celular, né, levar, mostrar para o médico, um profissional de saúde, um nutricionista, e aquilo já tem as informações genéticas no bolso dela, né? Então, cada um dos clientes já são isso. Quando a gente fala o genoma todo, eu fiz o meu genoma completo, né? Eu comentei essa biblioteca, essa estante, esse quarto
cheio de livros, que é a informação genética completa de cada um de nós, eu fiz essa análise em mim, tá? Não conheço muitas pessoas que fizeram, nem recomendo, acho que pessoas fazerem, porque é uma informação muito grande, nem a ciência entende muito tudo aquilo. Mas eu fiz, daí lá no laboratório, né, perguntaram como que eu queria receber, eu falei, me envia por e-mail, ou não, né, e-mail não dá, não sei, me envia por WeTransfer, alguma plataforma. E daí o bioinformata do laboratório falou, então, são 180 gigas, acho que você vai ter que trazer ou um HD externo, ou comprar... Eu realmente comprei um pendrive de capacidade enorme para conseguir caber toda aquela informação. Realmente para quem não sabe, é muita informação. Daí, legal, tô com aquilo e subi aquilo na nuvem, né, no armazenamento de nuvem que eu tenho. Você abre aquela informação, mesmo eu que sou um especialista, você busca ali alguns marcadores mais interessantes, todo mundo tem variante genética rara, nunca descrita até, e que ninguém sabe o efeito disso na pessoa, se pode causar uma doença ou não. Realmente é uma ciência nova ainda. Mas isso está no meu bolso. Eu subi numa nuvem, eu consigo acessar do meu celular, né? Então a gente está falando de 2020, 20 anos depois do primeiro sequenciado, eu, um pesquisador brasileiro, mas, né, simplesmente tenho já no meu bolso. E por que não? Daqui 20, isso não vai popularizar muito mais. Então, eu realmente acredito que quem está assistindo, daqui 20 anos vai ter o seu genoma no bolso. E não só quem está assistindo, quem está nascendo nesse período. É tanta informação, informações tão valiosas e que, ao mesmo tempo, tem um custo, né, que vem caindo e provavelmente vai continuar caindo, que vai fazer sentido fazer esse teste em toda a população, todos os brasileiros, e cada um deles terem essa informação no próprio bolso. Vai ser, tem gente que tem um pouco de receio, né, acha que pode ser muito distópico esse futuro. Eu acho que é um futuro muito positivo, é um futuro que a gente vai acertar mais, se conhecer mais, e realmente ter uma vida mais saudável, mais longeva, e eu acho que vai ser um futuro incrível. Estou ansioso para viver esse futuro. Você falou sobre as pulseiras dos celulares, etc., que coletam dados através dos aplicativos, controla nosso espaço no dia a dia, batimento cardíaco, pressão arterial, você comentou sobre a Covid. Você acha, na verdade, que esses apps podem mudar a forma como a medicina conhece a gente hoje? Não só do sequenciamento, né, mas também do app? Já está mudando, na realidade, né? Se for parar para pensar, esse ano eu fiz a minha primeira consulta por telemedicina. E era algo que a própria sociedade brasileira, das diferentes especialidades, né, especialidades médicas, estavam um pouco receosos com essa entrada da telemedicina, né? Mas, assim, há 10, 20, 30 anos, era muito difícil você se imaginar tendo uma consulta médica por telemedicina. Então, essas tecnologias vão cada vez mais diminuir o espaço vai realmente aproximar as coisas, né? A gente tem grandes médicos nos grandes centros, né? Principalmente São Paulo, é um grande centro médico da América Latina. A gente tem especialistas de tudo, né? Presidente de países da América Latina vem se tratar em São Paulo. E, enquanto isso, a realidade do Brasil não é essa em muitos outros estados. E você conseguir aproximar isso, levar toda essa especialização, que, por exemplo, está em São Paulo, para todo o Brasil, é incrível. Isso falando só de telemedicina. E, claro, tem muita coisa que não dá para se avaliar só por telemedicina. Mas aí vão começar a acontecer cada vez mais outros hardwares, né, outros dispositivos que poderão auxiliar nesse diagnóstico, por exemplo. Então, a pulseira eletrônica é um ótimo exemplo. Eu tenho a minha aqui,
durmo com ela, pratico esporte com ela, às vezes ela me dá bronca quando eu não durmo tanto, quando eu não pratico esporte, quando eu não tomo água, mas de qualquer maneira é incrível, esses dados, eles vão cada vez subir numa nuvem, você vai compartilhar com o médico, e isso pode, por exemplo, trazer um aviso para o médico, ele já conectar com você, e a gente realmente não está falando do futuro, a gente está falando de hoje, e isso vai cada vez mais aumentar, né? A gente vai ter dispositivos mais precisos, né? Eu realmente, como sou muito ligado em tecnologia, muito ligado na área de saúde, eu resolvi fazer uma experiência quase em mim mesmo, né? Existe hoje sensores de glicemia para medir, né, o açúcar no sangue, que ficam ligados na sua pele. Você mesmo instala, super simples, você coloca ali no dispositivo, aproxima da pele e fica como se fosse um chip, um dispositivozinho ligado na sua pele. E você, com o próprio celular, você vai acompanhando, fazendo leitura, só de aproximação para saber sua glicemia, né? Para saber como está o seu açúcar no sangue. Eu fiz isso, durou ali 1, 2 semanas, foi interessante, vi que, por exemplo, comida árabe, que eu adoro, subia muito a minha glicemia. Realmente, né, o pão tem muito índice glicêmico, né? Sobe bastante a glicemia. Vou tomar mais cuidado com comida árabe, por exemplo, tá? Ainda mais porque eu sei que eu tenho, geneticamente, porque eu fiz os testes, uma predisposição a diabetes. Então, justamente isso é incrível, e já é realidade. Eu comprei numa drogaria aqui na esquina da minha casa e instalei. Poderia nem ter comprado na drogaria, poderia ter comprado pela internet e recebido da minha casa, né? É claro que esse tipo de dispositivo é para ser feito por indicação. Eu, por ser médico, eu mesmo me indiquei e acaba só para ter acompanhamento. Quem é diabético mesmo faz esse acompanhamento. Tem muitos usuários de dispositivos como esses e que fazem acompanhamento e conseguem melhorar bastante a glicemia. Tem estudos mostrando que o uso desses dispositivos melhora muito a qualidade e a hemoglobina glicada, né, que é aquele marcador também sanguíneo, para ver se a diabetes está controlada ou não. Então, o uso desse dispositivo contribui muito para melhorar. Falando assim, de algumas das ferramentas, né, então, tem, por exemplo, dispositivos que pessoas mais velhas, às vezes, podem usar, que detectam queda, avisam se houve alguma queda. Então, realmente, assim, a gente esses dispositivos, aplicativos também, muitos aplicativos de saúde. Eu mesmo tenho uns 3, você acompanha a dieta, você consegue saber quantas calorias você está ingerindo, qual que é a informação nutricional dos alimentos, né? Então, as ferramentas estão aí, nem sempre são totalmente acessíveis, ainda nem sempre são tão fáceis de se entender, mas as ferramentas já existem e vão cada vez fazer mais parte do nosso cotidiano. Você estava falando aqui, eu estou me lembrando, né, dessas revoluções, mas eu me lembrei quando você falou, olha, a minha pulseirinha às vezes me dá bronca, me lembra de algumas das pulseiras que falam que a gente tem que respirar, né? Ela lembra, olha, respire, né? Inspire, controle na respiração, etc. Eu acho curiosíssimo, né? Porque involuntário total, né? Que está respirando ali. Exato. Vou pegar um gancho lá do nosso início. Eu falei que esse é um mercado agora de 750 bilhões de dólares, é um mercado de biotecnologia, né, vinculado à saúde, é um mercado gigantesco. Ao mesmo tempo, falei lá atrás que você era um médico, e aí aqui no meio do papo você se define de fato como um pesquisador. Então, eu vou saber do outro, Ricardo, assim. Você é cofundador e investidor de mais de uma dezena de empresas e startups, né? Startups de tecnologia e de biotecnologia. O que te motiva a empreender nessa área? Eu sou médico de formação, e além da medicina eu estudei farmácia bioquímica, depois mestrado, sou doutorando. Então, eu estou há mais tempo da minha vida na universidade do que fora dela, né? Realmente, eu gosto bastante da academia, né? do meio acadêmico. Claro que junto, ao longo desse período todo, sempre fomentando a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo, né?
muito diretamente empreendendo, como na Genera, mas também ajudando como mentor de startups. Então, já mentorei muitas dezenas de startups, né, essas empresas de tecnologia que estão surgindo, e também investindo. E eu acho fascinante você poder investir num grupo de pessoas incríveis que estão querendo fazer algo disruptivo que vai impactar todo mundo, né? Eu realmente eu amo fazer isso. E quando a gente fala em biotecnologia divide-se principalmente em 2 setores, né? É o setor de terapia, então a parte de medicamentos, tratamentos, e a parte diagnóstica, que, por exemplo, é da Genera. Parte de tratamentos, por exemplo, eu investi num grupo que saiu da Universidade Federal do ABC, que fazia uma coisa incrível. Eles desenvolveram algoritmos computacionais, né, e usam inteligência artificial, usam Big Data, para descobrir novos medicamentos. Né? Então, até não muito tempo atrás, para você descobrir um novo medicamento, você tinha que comprar as moléculas, né? Então, não é fácil sintetizar moléculas diferentes, pegar cada uma dessas moléculas, testar num laboratório, numa cultura celular, né? Depois testar nos animaizinhos, depois para ir posteriormente, né, em estudo clínico para os humanos. E realmente ainda é um processo que custa. Tem estimativas que falam de até $1 bilhão para colocar, da fase de pesquisa, para você colocar um medicamento no mercado, tá? E a computação veio para agilizar, otimizar, reduzir o custo disso. Então, eles conseguem, no lugar de pegar a molécula física, né, pegar o pozinho ali, que é como se fosse o medicamento, e testar, você pega a molécula virtual, você pega só a estrutura dela, né? Todo mundo lembra um pouco da aula de química agora, saindo da aula de biologia, entrando na aula de química. Aquela estrutura química, e você computacionalmente testa aquilo contra os alvos, né? As proteínas, os receptores, né? Os alvos no corpo que vão agir essa molécula. E você faz esse screening para bilhões de moléculas, é possível se fazer. Então, a gente assim, seria impossível um grupo tentar fazer isso sem, né, na universidade ou numa startup. Hoje em dia, com a tecnologia, pode. Então, eu acho realmente muito legal poder ajudar nisso e investir e fazer essas empresas acontecerem, gerando muito valor e trazendo valor para a sociedade. Você fala aqui que você fez mentoria com muitas dessas empresas, né? E algumas outras, de fato, você chegou a investir. Sim. O que vocês acham que são os critérios que você utilizou para poder fazer o investimento, né? Que é da mentoria para o investimento. Eu acabei fazendo mentoria em vários programas de criação de empresas, de aceleração, principalmente da área de biotecnologia. E é muito legal, tem empresas que mesmo eu não tendo investido, eu acabo ficando muito próximo. Empresas captaram mais de milhões de reais posteriormente para desenvolver a pesquisa, e mesmo eu não entrando, eu acho incrível isso, né? Vendo, por exemplo, tem uma empresa que eu acabei sendo mentor num período, e hoje eles estão fazendo terapia celular com célula em coração já em porcos, né, para já ver se realmente melhora depois do porco ter um infarto. Então, é incrível acompanhar isso, mas quando você vai investir, você fica se acompanha ainda mais de maneira mais próxima. E o investimento, devem ter muitas pessoas que têm empresas aqui que estão assistindo, né, a sociedade é quase um casamento. Eu não casei, mas sou sócio de muita gente, mas realmente uma relação muito próxima. É uma relação que vão ter problemas, é normal passar por apertos, é normal acontecer coisas que não eram esperadas, e também os ganhos são ótimos, os ganhos você tem que saber dividir. Por isso, quando você vai investir, não sou só eu, Ricardo, que estou falando, mas isso é tese de fundos de investimento,
de grandes investidores. Você vai investir, o principal ponto para você avaliar, mais até do que o negócio, são as pessoas. Uma ideia boa com pessoas ruins, ou pessoas, né, sem o perfil, não vai para frente. Agora, uma ideia ruim com pessoas boas, ela pode ir para frente. Ou eles vão mudar a ideia e vão ir para a ideia certa. Então, quando a gente investe, a gente sabe que a chance de dar certo é baixa. A gente não está investindo em algo que é um mercado normal, algo que é mais comum. Não, a gente está investindo em coisas disruptivas, tem uma alta chance de não ter sucesso. Mas se tiver o sucesso é enorme, né? E você olhar e conhecer as pessoas, saberem o perfil, tentar entender a parte técnica, a proposta, o mercado, o tamanho desse mercado, né? São outros pontos que são interessantes. Então, não adianta também, às vezes as pessoas vêm com um mercado muito de nicho, falando de uma coisa muito específica. Geralmente tem que pensar grande, tem que trazer uma revolução para um mercado grande, já existente, ou que vai existir. E é isso, acho que as pessoas são insubstituíveis. Você tem que ter pessoas boas para uma equipe, para uma empresa, uma startup dar certo. Vou sair agora do campo das finanças, da economia, do processo seletivo de empresas, e vou colocar aqui uma questão mais ampla, que é um tema complexo que diz respeito à ética, né? E as possíveis manipulações que essas tecnologias que a gente estava conversando até agora possibilitam e, em alguns casos, até induzem. Como é que se enxerga esse tema? É um tema importantíssimo. É inegável que a questão ética para novas tecnologias, principalmente para a área de saúde, deve ser muito discutida, deve ser discutida de maneira aprofundada, né? Então, assim, eu acho que eu gosto muito de falar essa divisão. Eu falei, eu sou um pesquisador, eu sou um cientista, eu sou um empreendedor, né? Eu avanço nos limites físicos e de mercado, limites técnicos, da onde algo pode ir. Claro, eu tenho o meu bom senso, eu tenho os meus valores, mas é a sociedade que deve dizer, discutindo, né, sejam pelos órgãos regulatórios, sejam por leis mesmo, é a sociedade que deve definir até onde os cientistas e empreendedores devem ou podem ir. Então, a gente, né, o pesquisador ou o empreendedor, ele é parte dessa discussão, uma parte importante, mas ela não é a única parte. Então, deve-se discutir com diversos atores da sociedade se algo deve ser feito ou não. Eu vou dar alguns exemplos que são interessantes. Um deles é a tecnologia de edição gênica, que é famosa, chamada CRISPR, foi muito falada, né, desde 2015, quando foi descoberto, começou a ser descoberta a maneira de editar o genoma. Isso, olhando do aspecto da medicina, é muito interessante. Você consegue corrigir mutações do DNA pensando em câncer, pensando em mutações de doenças raras, né, de doenças genéticas raras, né? Você consegue modificar alguns marcadores genéticos, por exemplo, até para doenças infecciosas, tem uso de CRISPR, estudos com uso de CRISPR para HIV. Mas isso, né, talvez essa ansiedade fez um pesquisador chinês, isso saiu bastante na mídia, fazer edição de um embrião ainda, né, e supostamente nasceram 2 meninas, num momento em que talvez a tecnologia ela ainda não estava tão clara se funcionava, se poderia, na verdade, editar não só uma região, acabar editando outras e a criança nascer com mais mutações, eventualmente com alguma síndrome, né? Então, essa é uma discussão eticamente que esse pesquisador não fez. Geralmente toda pesquisa, ela passa num comitê de ética, que justamente tem o objetivo de dizer se aquilo socialmente é ético ou não fazer, tá? E eu sou bem confiante que a ciência vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, principalmente nas últimas décadas. Mas, sem dúvida, a gente tem que falar, tem que discutir de maneira profunda, mas também
é importante ter a informação exata, né? Então, existe um termo que é o bioconservadorismo, que é normal acontecer, né? Você acaba negando o desenvolvimento de uma tecnologia pelo medo, não pelo conhecimento. A falta de conhecimento é que gera o medo daquilo ser usado para alguma coisa que você não entende muito bem. Então, isso talvez a ciência não esteja fazendo tão bem, apesar de que hoje tem algumas pessoas que fazem divulgação científica muito bem, mas é justamente mostrar para a sociedade o que são esses avanços, como eles funcionam, quais os prós, quais os contras, para a sociedade não decidir as coisas por medo, e sim de maneira ética mesmo. Vou agora fazer também uma pergunta de futurologia agora, né? O que você pode esperar da biotecnologia e da medicina personalizada nos próximos 10 anos? A gente acabou falando um pouco de muitas dessas coisas, né? Então, eu vou tentar reunir algumas dessas. Eu não sei se daqui 10 isso vai ser acessível para todas as pessoas, mas vai ser realidade, né? Você vai poder, né, quando a criança nasce, você já vai conhecer o risco de todas as doenças que ela é portadora, que ela vai poder passar para um filho dela no futuro, o risco, a porcentagem mesmo de você desenvolver uma doença comum, como hipertensão, diabetes, né, Alzheimer. Você vai conhecer muito bem o DNA assim que a pessoa nasce. Na realidade, até isso será possível antes da pessoa nascer. Se os pais forem fazer uma fertilização in vitro, já é possível hoje a questão de escolha de embriões em casos de doenças, mas você vai poder conhecer, pelo menos, esses riscos de cada embrião, tá? Uma vez que você nasceu, você já vai ter os seus exames pré-agendados. Hoje em dia, é feito de uma maneira não muito personalizada. Tem os padrões, você tem uma determinada idade, você vai fazer a primeira colonoscopia, né? Em determinada idade, você deve fazer um check-up que envolve um outro exame. Então, assim, isso existe. As sociedades médicas, elas definem, né, isso. Isso vai ser personalizado. Se você vai saber o ideal é você não fazer com 50 anos um exame, você fazer com 40, com 30, e não em função do seu histórico familiar, que muitas vezes é usado hoje, em função do seu DNA. E você vai poder, desde o começo, assim, ter uma lista. Esses medicamentos você não pode tomar, não pode, né? Você tem uma chance muito grande de ter uma alergia ou uma intolerância específica, não evite, né? Isso já vai estar saindo desde o começo. Vão ter medicamentos e tratamentos para coisas que hoje não tem. Então, a gente fala de doenças genéticas, agora tem algum tratamento, por exemplo, algumas enzimas, alguns tratamentos para algumas doenças, né? Mas vão ter tratamentos para muitas delas, né? Tratamentos para doenças, até a ciência está batendo muito a cabeça, e a indústria farmacêutica, para desenvolver um medicamento que funcione para o Alzheimer. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir desenvolver, tá? E mais do que isso, outras condições ligadas ao envelhecimento. Acho que a gente vai ter um envelhecimento muito mais saudável. A gente talvez até mude a maneira como a gente pensa o que é o envelhecer, né? E isso vai aumentar a longevidade. Eu não falo aqui de uma imortalidade, eu digo realmente uma vida mais longeva, que é algo que a gente já viu nas últimas décadas acontecendo justamente pelo avanço da ciência e da medicina, mas hoje em dia, meu pai me mandou uma mensagem hoje com uma foto do meu avô. Meu avô está numa instituição hoje, ele está super bem, né, já está com mais de 80 anos, está super bem, mas está numa instituição e tem o problema de joelho dele, né, ele foi porque ele teve uma queda. Eu tenho certeza que daqui 10 anos, e principalmente daqui 50 anos, uma pessoa de 80, por mais que meu avô seja muito forte, esteja saudável, vai ser mais forte, mais saudável do que meu avô.
E vamos entender até eticamente qual que vai ser o limite disso. Você falando, né, a gente induz, né, de fato, longevo e longevo com qualidade de vida, né? Porque eu acho que isso, de fato, é determinante para todo mundo, né? Todo mundo, saúde e felicidade. Em inglês, só comentando, né, os termos são diferentes mesmo, né? Fala-se o lifespan e o health span, né? E realmente, acho que ninguém quer ter um lifespan maior sem o health span. A gente quer, na verdade, prolongar a vida saudável. E eu acho que é esse o caminho que a medicina vai cada vez mais mudar. De fato. Sabe que tá tão interessante o papo aqui que a gente tá cheio de perguntas, né? Então, agora também vou parar um pouco de fazer as minhas para dar liberdade para os outros. O Márcio pergunta para a gente, com a tecnologia disponível hoje, qual é o nível de assertividade dos exames de DNA? Tá, quando a gente fala exame de DNA, é uma coisa muito... não dá para colocar tudo no mesmo lugar, né? Tem variantes genéticas que a gente fala que são de alta penetrância, né? O que quer dizer isso? Algumas mutações genéticas, se você tem, você vai ter a doença, tá? Isso principalmente para doenças raras, né? Algumas, o fato de você ter, aumenta, às vezes, 80 vezes a chance de você ter essa doença. Outras, elas estão mais ligadas, né, a uma predisposição, ou às vezes ela é associada a determinada condição. E muitas das avaliações são feitas assim. Então, por exemplo, a gente tem algumas variantes que estão ligadas, por exemplo, a uma deficiência de uma vitamina. Ela está associada, né, olhando duas populações, quem tem a deficiência e quem não tem, né, quem tem a deficiência tem essa variante. Então, existe um componente de associação. Então, a gente fala né, quando a gente vai falar qual que é a precisão. A gente fala desde que você tem a variante, você vai ter a doença, né, até você ter a variante, isso tem uma chance 15%, 20% maior populacionalmente de ter a doença, tá? Então, e todo esse extremo tem informações, tá? Tem uma pergunta aqui do Nelson, que ele pergunta para a gente, nesse caso para você, as informações do DNA, elas poderiam ser alteradas durante o tempo? Tem alguma coisa que faria com que a gente tivesse que testar novamente? Essa pergunta é uma pergunta super interessante, tá? O DNA, ele é praticamente o mesmo em todas as células do corpo e ele praticamente não muda, tá? Eu falo praticamente porque podem acontecer algumas mutações, o próprio câncer, né? São mutações no DNA de uma pessoa. Então, existem testes que avaliam, de certa maneira, essas modificações. Eu vou falar 2 testes específicos que podem ser interessantes. Que ainda não estão tão em prática médica, tá? Não estão sendo usados, estão ainda no... Um deles, esse, está mais em nível científico. Mas existe toda a parte de metilação, a parte epigenética do DNA, que não só a metilação do DNA, mas a epigenética. O que é epigenética? Na verdade, são alterações, não na sequência do DNA, mas são alterações que ficam ali ao redor do DNA. Tá? O DNA ele não fica todo esticado, às vezes ele fica enrolado, então isso mostra o quanto que o DNA está enrolado ou não, ou quanto aquela região está livre ou não do DNA. E o que serve isso? Essa metilação, essa epigenética, ela faz, por exemplo, com que alguns genes eles ficam ativados ou desativados, né? E tem coisas muito interessantes para ver isso, tá? Então, a assinatura dessa ativação e desativação de genes muda ao longo da idade. Então, já existem relógios biológicos para você ver não a sua idade de nascido, que você olha no RG, mas a sua idade do seu organismo, sua idade biológica, em função desses relógios. Você consegue ver se tem alguma célula ali que não está com a expressão gênica, assim, ela não está, os genes certos não estão ativados, que deveriam estar, isso, por exemplo, tem ligação com câncer, tá? Então, é uma modificação do DNA, então ela não está fixo.
Uma outra é essa parte de câncer. Então, é interessante, por exemplo, hoje, já tem alguns testes que a Genera não realiza, mas que são super importantes, que eles são analisados pelo sangue, pedaços de DNA que não estão nas células, eles estão livres, circulando no sangue. E através desses pedaços você consegue ver mutações do DNA. E a partir daí, saber, por exemplo, que uma pessoa tem algumas células de câncer, antes mesmo dele ser visível por um exame de imagem ou por qualquer outro tipo de exame, só pela mutação ali do DNA, que não é o normal do indivíduo, tá bom? Então, só alguns exemplos de, sim, algumas modificações. Mas, em geral, por exemplo, nos testes da Genera, você faz uma única vez, e depois só vai atualizando os resultados. A gente falou, quer dizer, você falou de doenças raras, a gente falou de câncer. Eu sei que, na verdade, tem uma série de exames que a gente pode fazer para poder ter mais informações sobre saúde, bem-estar, mas tem uma questão aqui que eu acho que é super importante, que você já comentou lá atrás, mas que eu acho que vale a pena a gente retomar. Os exames de DNA são capazes de mapear também tendências comportamentais e emocionais, né? Como é que a gente pode utilizar isso para tratamento de depressão, por exemplo? Legal. É muito interessante porque cada condição humana, inclusive condições comportamentais, elas também são influenciadas pela genética, tá? E não são só genético, não estou falando de um determinismo genético, mas você faz estudos com gêmeos, você compara gêmeos idênticos e gêmeos diferentes, né, aqueles gêmeos que não são idênticos, dizigóticos, e compara o quanto que eles são parecidos, você consegue estabelecer, porque um tem o DNA 100% igual, o outro só 50%. E realmente tem condições comportamentais que sim, tem um componente genético. Na Genera, por exemplo, a gente faz análise de alguns deles, tem um marcador que é super famoso, que fala o quanto você lida com estresse, né, que basicamente tem pessoas que lidam melhor, tem pessoas que lidam pior com estresse, e as pessoas que lidam pior com estresse, geralmente em situações não estressantes, elas são mais atentas, né, elas conseguem ser mais detalhistas. Então, tem algumas condições, mas, claro, isso é probabilístico, né, isso aí é populacional, analisando de uma maneira mais macro. Entrando na área de depressão, por exemplo, já tem isso mais dentro de novo, na ciência, não tanto na parte ainda comercial, mas vários modelos de análise genética de múltiplas regiões do DNA que realmente falam se uma pessoa, por exemplo, tem uma predisposição a desenvolver depressão ou não, ou até o nível dessa predisposição, tá? E uma vez tendo, hoje em dia tem muitos exames e diversos laboratórios que fazem análise para medicamentos, né? Não sei se tem psiquiatras assistindo, eu tenho muitos amigos psiquiatras, e você realmente acertar e fazer um tratamento eficaz de depressão é uma coisa super complexa. São muitos medicamentos, são diferentes vias, e você fazer a combinação e acertar disso não é trivial. E alguns exames genéticos já auxiliam um pouco isso, o que é interessantíssimo. Ricardo, agora vem um lamento aqui, a gente já estourou o nosso tempo. Então eu vou me despedir de você agora, foi um prazer conversar. Em nome do Banco Safra, eu agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço muito, Jorge, pelo convite, o Safra, o evento, a conversa foi ótima, fico à disposição para novas conversas. Quem tiver interesse em conhecer melhor a Genera, pode acessar o site, genera.com.br, ou até se conectar comigo em LinkedIn, tá bom? Tá ótimo. Não, eu tenho certeza que isso aqui renderia mais tantas horas de papo, né? Com certeza. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Jorge. Um abraço. Esse foi o Future 10 de Biotecnologia e Saúde. Muito obrigado a você que nos assistiu nesses 2 dias de evento e muito obrigado a todos que nos enviaram perguntas. A gente se vê na próxima e até mais. Quem sabe levar a sério o dinheiro sabe que não basta ter o app de um banco. Tem que ter um banco sério por trás desse app. E quem sabe Safra? Abre uma conta no Safra. É fácil. É pelo app, um jeito super simples de ter um banco super sério pra você. Com cartão de crédito com experiências exclusivas, empréstimo com taxas especiais e ajuda de especialistas para investir. É simples e é Safra. É pra quem sabe. Abra sua conta pelo app.
Quem sabe safra.